Bom, olá a todos, venho aqui agora fazer mais um vídeo sobre o hebraico bíblico. Vamos falar um pouquinho agora sobre os acentos massoréticos. Não vou abordar todos eles, mas alguns aqui que são os mais principais e os mais que são usados no texto. Então, os mesmos estudiosos que pontuaram o texto hebraico com sinais vocálicos também elaboraram um sistema de acentos que adicionaram ao texto vocalizado. Cada palavra na Bíblia hebraica, com exceção daquelas ligadas às palavras seguintes por uma kef, tem uma marca de acento primário na sílaba tônica. Palavras mais longas podem receber um acento secundário, além do acento primário. Na Bíblia Hebraica Stuttgartense existem 7 acentos de prosa e 21 acentos poéticos. Esses últimos ocorrendo principalmente nos livros de Salmos, Jó e Provérbios. Esses acentos estão mais ou menos igualmente divididos entre aqueles que são escritos acima da palavra e aqueles que são escritos embaixo dela. Os acentos hebraicos servem a 3 propósitos. Primeiro, eles marcam a sílaba tônica, que é a sílaba acentuada da palavra. Então, ela normalmente será a última sílaba da palavra, mas também poderá ser a penúltima. Então, na verdade, ela marca a palavra qual ela está sendo é, que tem uma tonicidade mais alta. Bom, então, observe que os sinais dos acentos hebraicos não estão impressos nessa gramática. Porém, as palavras acentuadas em qualquer outra sílaba que não seja, afinal, será marcado por essa setinha aqui, tá bom? Para indicar a sílaba tônica. Por exemplo, nós temos a palavra meler, como ela não é acentuada no final, então ela está dizendo aqui que ela é acentuada no início. Meler, tá? Zain, aqui nós temos ela aqui de novo. Dalet, novamente aqui na primeira, tá? E Aleph, novamente aqui na primeira. Bem? Então, se uma palavra aparecer sem a seta, pressupõe-se que deve ser acentuada na última sílaba, né? Israel, não temos a setinha aqui em cima, então nós concluímos então que El seria a sílaba tônica. Tá? Nós temos Moshe, David e Atar também. Os acentos hebraicos regulam a recitação dos textos bíblicos na sinagoga. Observe, porém, que os rolos das sinagogas não têm pontuação, sendo que as vogais e os acentos são recitados de memória. Ok? E os acentos hebraicos servem como sinais de pontuação, mostrando como era percebida a estrutura da frase na época quando foram colocados no texto. Como sinais de pontuação, os acentos podem ser disjuntivos, que separam, disjuntivo de dividir, e conjuntivo vem de conjunto, de conjugar, que ligam. Esses sinais nos ajudam a identificar as partes que compõem uma frase hebraica e são assim uma ajuda vital numa exegese, tá? Que ela separa ou ela ajunta, tá bom? Um texto, uma palavra, ela muda bastante ali. É como se fosse um ponto, uma vírgula, um ponto e vírgula, entendeu? Então, dentro do texto, você sabe onde você tem uma exclamação, onde você tem uma interrupção, onde você tem uma interrogação, e assim vamos levando. E existem 2 acentos disjuntivos principais dentro de cada versículo ou frase hebraica. Eles indicam onde as 2 metades do versículo terminam. O acento que marca o fim da primeira metade do versículo é chamado de atna. Ele é esse triângulozinho aqui. Tá? É como se ele fosse essa forma assim apontando. Ele é colocado abaixo da sílaba tônica na última palavra da primeira metade do versículo, como na palavra Elohim. Tá? Nós temos aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E segundo o acento disjuntivo principal é conhecido como o siluk, que é um traço vertical. Ele é colocado abaixo da linha tônica na última palavra do versículo. A palavra que precede imediatamente o sof pasuk, que é o fim de frase. Tá? Em Gênesis capítulo 1, verso 1, você vai ver também a palavra haaretz, tá? Que na verdade aqui ela está em pausa, ok? O certo seria haaretz. Haaretz. Como ela está na forma pausal, então o etz, o, o, o segol aqui muda para o kametz, tá bom? Então se lê haaretz. Observe que as 2 divisões principais de um versículo são determinadas não pelo comprimento, mas pelo sentido da tonicidade do texto, tá?
Então, assim, as duas metades de um versículo pode variar muito em comprimento. Em Gênesis capítulo 1, verso 7, é um bom exemplo disso. Veja se você consegue localizar o Atná e o Siluk nesse versículo aqui. Tá? Você dá uma pausa no vídeo, procura lá Gênesis capítulo 1, verso 7, aí você procura lá o Atná e o Siluk ali, dentro dele. Tá? Uma palavra marcada por um Atná ou Siluk, ou por outros acentos disjuntivos fortes, é designado como estando em pausa, exatamente como está aqui. Tá bom? Isso significa que neste ponto há uma interrupção de recitação. Pode-se comparar isso a uma pausa que serve a uma vírgula, a um ponto e vírgula, ou um ponto final nas línguas modernas. Uma palavra que se encontra em pausa necessita de uma vogal longa numa sílaba tônica aqui. Aberta, tônica, então ela é uma vogal longa. Diferente do tsegol, que o tsegol é uma vogal breve, mas acentuada numa sílaba aberta. Então, não pode estar lá. Tá bom? Então, por isso que ela mudou essa transição aqui de segol para o kamet. Ok? Se a sílaba da vogal for tônica por uma vogal normalmente breve, ela será transformada em vogal longa quando estiver em pausa. As regras que rezam o alongamento das vogais breves são complicadas. Não precisam ser estudadas agora. Ao mesmo tempo, o estudante ou a estudante não deve se surpreender ao deparar-se com as frequentes mudanças de vogais, que ocorrem quando as palavras se encontram em pausa. E segue-se algumas palavras escritas em sua forma normal e na sua forma pausual quando estão em pausa. Tá? Então, aqui é só para você ter mais ou menos uma questão de como você pode entender. Nós temos a palavra ni, ela normalmente quer dizer eu, e nós temos ani aqui, tá? Sem o Sheva. Eretz, Haaretz, Atá, Atá aqui, Beit, Bait, Bait, né, também aqui, Rebel, né, Rabel, Yadu, né, e vamos embora aqui, ó. Ishbu, Lechem, Ma'in, bom? Então, aqui a forma normal, a tradução dela, aqui a forma em pausa, tá bom? E aqui você tem todo o texto ao qual você vai encontrar a forma normal aqui e comparar ela com o texto na forma pausal, tá bom? Nós temos um outro acento também muito interessante chamado meteg. Ele é um acento secundário que às vezes aparece adicionalmente ao texto, ao acento primário dentro de uma palavra. Em aparência é igual ao siluk, mas os dois são facilmente distinguíveis, já que o siluk só aparece na sílaba tônica da última palavra de um versículo. O meteg tem várias funções, das quais as seguintes são as mais importantes. Às vezes é usado para marcar vogais longas que ficam duas ou mais sílabas antes da sílaba tônica de uma palavra. É uma sílaba mais acentuada, a fim de assegurar que essas vogais longas recebam a devida ênfase na pronúncia. Nós temos a palavra em Gênesis capítulo 1, verso 8, de Laraquia. Tá? Nós temos a palavra Aromeshet, Aromeset. E nós temos aqui a palavra Leminehen. Bom? E é seguidamente usado com vogais breves que vem imediatamente antes de Shevas composto. Tá? O meteg aqui para você ver, ele está aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui de novo e aqui novamente, tá? E é seguido usado com vogais breves que vem imediatamente antes de Shevas composto. Os Shevas compostos, tá? São exatamente esses camaradas aqui, ó. Tá? Você tem um Sheva aqui e mais uma vogal. Um Sheva mais uma vogal. Aqui você tem um Sheva e mais uma vogal. Aqui você tem um Sheva e mais uma vogal também. Ok? Ele também pode acompanhar vogais longas ou breves que vêm antes de Shevas simples audíveis. Tá? Berraito, aqui nós temos um Sheva audível. Tá? E nós temos aqui a consoante, ele não pode estar aqui porque ele não está pausando uma vogal, uma semivogal, mas sim uma vogal cheia, tá bom? Nós temos aqui novamente, agora em vez de ele estar aqui,
Ele está antes agora da vogal, aqui novamente, e aqui através de um segol ali, tá bom? E pode também ser usado com vogais imutavelmente longas que precedem um maquef. Maquef é esse camarada aqui, uma curta linha horizontal, usado em palavras monossilábicas ou bissilábicas, como temos o caso aqui, tá bom? E observe que o meteg é normalmente escrito à esquerda da vogal, como em Vayerhi, em Gênesis capítulo 1, verso 3. Porém, na Bíblia hebraica Stuttgartense, às vezes é colocado à direita da vogal, tá? Como nós temos aqui essa questão. Isso de nenhuma maneira altera a sua função, ok? Então, espero que você tenha gostado desse assunto do hebraico aí. E tendo alguma dúvida, você coloca aqui no chat para que eu possa responder a você qualquer uma dúvida sobre os acentos hebraicos, tá bom? Espero então você numa próxima aula. Muito obrigado pela visita e tchau, tchau.